Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Manejo Ecológico de Pragas e Doenças, da professora e escritora Ana Primavesi. Esta obra é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a autora se concentra a explicar o que é ecológico, o que é que de fato quer dizer esse termo. A segunda parte é dedicada a falar sobre o combate de pragas por métodos naturais. E a terceira parte, a autora trata a respeito do controle ecológico de pragas e pestes. Ana Primavesi tem uma abordagem bastante interessante quando se trata de pragas e pestes. Ela entende o surgimento das pragas e das pestes como sendo um sinal de que a terra está decadente e também de que a planta pode estar doente, pode estar com deficiência em algum tipo de substância, em algum tipo de nutriente que é necessário para que ela se desenvolva. Logo no começo da parte 1, a autora vai explicar para a gente o que quer dizer o conceito ecológico, o que quer dizer isso. Porque parecia, ela diz aqui, na época em que ela escreveu esse livro, haver uma confusão em torno do significado do que seria ecológico. Tanto é que ela diz que naquela época havia só em São Paulo 243 agremiações ecológicas. Basicamente estava relacionado à conservação de alguma planta ou animal ou de alguma reserva natural. Envolve estudantes que sobem numa árvore quando a prefeitura quer derrubá-la, professorinhas que gritam, abre aspas, coitado deste bichinho, não o matem, fecha aspas, baleias encalhadas que são arrastadas de volta ao mar e reportagens sobre a cruel matança de bebês de leões marinhos. Tudo isso não passa, nas palavras dela, de um pouco de piedade para com alguns exemplares da vida nativa. Oikos é um termo grego e significa lugar, habitação, ambiente. E logos significa estudo, de modo que a ecologia é a ciência que estuda a inter-relação dos equilíbrios dinâmicos dos diversos lugares com sua vida, seus solos e seu conjunto, o meio ambiente como um todo. Quer dizer, estuda os laços que unem os seres vivos com seu ambiente, as inter-relações reciprocíclicas entre si e o ambiente, que é seu meio vital. Ainda nesse sentido, na página 20, ela diz que ecológico quer dizer perfeitamente adaptado ao seu módulo ambiental dentro das leis naturais. São as leis eternas, segundo as quais a natureza funciona. Quando a gente observa a natureza, quando a gente observa diferentes lugares, a gente vê que há diferentes tipos de solo e também há diferentes tipos de plantas, e certas plantas são adaptadas a um certo tipo de solo, enquanto outras são adaptadas a um tipo diferente, com características distintas. E ela diz o seguinte, que há um problema quando o solo é compactado, o solo precisa ser fofinho. Se ele for um solo duro, compactado, a planta não tem como se desenvolver bem. Inclusive, nesse sentido, Primavesi diz que plantas saudáveis não são atacadas por pragas. Então, quando a gente for plantar, for cultivar uma determinada planta ou várias plantas, a depender do nosso espaço, da nossa disposição, do nosso tempo, a gente deve considerar isso, deve considerar a terra onde a gente vai cultivar aquelas nossas plantinhas, deve oferecer às plantas a quantidade de nutrientes e os tipos de nutrientes que elas necessitam. É preciso considerar o tempo de sol, é preciso considerar se a terra é uma terra boa, porque se isso não for considerado, a gente pode estar condenando aquela planta a ser alvo de pragas e, consequentemente, a gente não vai conseguir colher nada. Então, é preciso ter em mente isso, planta saudável não será atacada por pragas. Em relação a isso que eu acabo de dizer, a autora fala na página 33 acerca dos chamados parasitas vegetais, que ela chama aqui de polícia sanitária. Ela diz aqui que a natureza aciona esses parasitas vegetais para eliminar e reciclar indivíduos e populações inadequados à vida, por causa de seu metabolismo desequilibrado, sua baixa resistência e tolerância. Pessoal, vocês devem estar ouvindo um barulho de cigarra. Nessa época do ano, aparecem muitas cigarras por aqui. Elas estão por aqui, acho que desde setembro, outubro. Então, às vezes elas cantam de manhã, às vezes elas cantam à tarde. Então, de vez em quando vocês vão ouvir esses sons.
Essa, por exemplo, é uma cigarra que eu filmei recentemente aqui na propriedade onde eu resido. Então, bom, esse som é constante aqui nessa época do ano, outubro, acho que novembro, dezembro. Não sei se elas vão ficar por aqui até janeiro, fevereiro, mas pelo tempo que eu estou aqui, deu para perceber já que elas não ficam por aqui todos os meses. Bom, continuando aqui, a autora abre ainda 2 tópicos nessa parte 1. Um deles é conjuntos ecológicos e o outro é combate de pragas e pestes por métodos não agressivos à natureza. Primavera não é contra o uso de agrotóxicos, ela não é contra o uso de veneno para eliminar certas pragas. O que ela é contra é o uso rotineiro desses produtos. Ela prefere, ela defende, melhor dizendo, uma abordagem diferente em relação às plantas. Ela defende que a gente haja de modo preventivo, ou seja, forneça à planta os nutrientes que ela necessita através de uma terra de qualidade, uma terra saudável, uma terra que não seja decadente. E o que seria isso? Seria uma terra que tenha os nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver bem e que seja uma terra que tenha uma grande diversidade de micro-organismos. Inclusive, essa autora é a primeira pessoa que usa o termo solo vivo. Eu mesma, até poucos meses atrás, tinha uma concepção, um olhar bem diferente acerca do solo. Eu olhava o solo, e eu pensava naquilo como um monte de areia apenas. E o que essa autora faz é justamente fazer com que a gente olhe o solo de maneira diferente, como uma coisa viva, como um ambiente que, se rico em nutrientes, ele pode também ter uma grande diversidade de micro-organismos. E a terra sendo saudável e tendo uma quantidade de micro-organismos grande, diversa e de maneira equilibrada, as plantas podem se desenvolver bem. Inclusive, alguns micro-organismos são até benéficos para elas. E outra coisa que eu aprendi com esse livro aqui, a importância de manter o solo com uma cobertura viva ou morta para evitar seu aquecimento e ressecamento superficial. Eu pude observar a importância de uma cobertura viva ou morta aqui na propriedade onde eu resido. Nesse local onde eu estou morando, há algumas áreas em que há plantas nativas. E é impressionante como a natureza funciona. Dá para ver que há uma cobertura de folhas secas no local onde essas plantas estão. Então a gente vê que a própria natureza tem esse mecanismo. É incrível como tudo se aproveita. Um galho seco, um pedacinho de galho seco, de folha, serve já como cobertura para aquelas plantas. E isso é útil porque isso evita que o sol bata diretamente no solo, como Ana Primavera vai explicar aqui. Como mencionado anteriormente, na parte 2, a autora vai tratar do combate de pragas por métodos naturais. Ela diz na página 41 que a interferência nos ecossistemas deve ser a menor possível, respeitando-se os conjuntos naturais. E ela dá o exemplo dos índios venezuelanos para ilustrar isso que ela quer dizer. Ela diz que os índios venezuelanos tinham uma frase que era a seguinte: quando se caçam onças, índio morre de peste negra. Ela diz que o governo acreditava que isso era superstição. E então ele liberou as licenças para que as onças pudessem ser caçadas. No entanto, onças eram as predadoras de ratos. Uma vez que as onças começaram a ser caçadas, a população dos ratos aumentou consideravelmente e isso trouxe a peste negra para aqueles índios. Na página 44, a autora comenta a respeito dos chamados inimigos naturais, que são aqueles animais que são predadores de outros animais menores, ou seja, certos animais controlam a população de outros animais. Vejam o que aqui Primavera diz. Os inimigos naturais não são somente insetos, mas igualmente fungos, bactérias e vírus, nematóides, répteis, aves e mamíferos pequenos. Os animais que comem insetos não são poucos, ingerindo-os na forma larval e adulta. Assim, morcegos são eficientes caçadores noturnos, podendo consumir até 40.000 insetos por noite. E as mariposas, quando ouvem o ultrassom com que os morcegos localizam sua presa, fogem apavoradas.
Tamanduás controlam formigas e cupins. Lagartixas, sapos e rãs se nutrem especialmente de insetos diurnos. Passarinhos, como andorinhas, bem-te-vis, corruíras, matracas, tesouras, sangues de boi, etc., dizimam consideravelmente a população de insetos. Aves de rapina, como gavião e coruja, apanham pequenos roedores, cobras, lagartixas e outros. O pica-pau limpa as árvores de insetos. Garças e semelhantes controlam os moluscos, peixes e insetos. E até o jacaré controla peixes como as piranhas. Todos fazem parte do grande conjunto natural e cada um contribui para a manutenção do equilíbrio. Então, a gente vê nesse exemplo aqui, nesses vários exemplos que ela dá, que na natureza tudo está de maneira ordenada. Uma vez que se interrompe essa cadeia alimentar, o que acaba acontecendo é um desequilíbrio na população de determinados tipos de animais. Na página 46 há um tópico intitulado Feromônios. E o outro tópico é pragas e doenças e seu combate. E nesse tópico ela vai citar diferentes tipos de pragas e doenças que atacam as plantas. Ela vai falar sobre os ácaros em moranguinhos, a broca da cana-de-açúcar, broca dos citros, cigarrinha da raiz de cana-de-açúcar. Ela vai falar sobre as cochonilhas, há diferentes tipos de cochonilhas. As cochonilhas com carapaça e sem carapaça, as brancas, as verdes ou marrons. Entre as pragas que a autora menciona, ela vai citar o colorado da batatinha, que segundo ela é uma das piores pragas das regiões onde se planta batata. Esse besouro colorado da batatinha pode ser impedido quando 2 linhas de batatinhas e 1 linha de feijão são plantadas. Ela também vai mencionar o cupim, a ferrugem do alho, ferrugem do café, lagarta da soja, a lagarta do cartucho do milho, as lesmas, mandarová do mandioqueiro, moleque da bananeira, mosca branca do feijoeiro. Ela dá uma dica interessantíssima aqui. Ela diz que a mosca branca aparece especialmente no feijão da seca, ou seja, aquele feijão plantado entre janeiro e fevereiro. Mas, de acordo com ela, raramente prejudica naquele plantado em fins de dezembro até início de janeiro. Na página 56, ela dá uma dica de se fazer armadilhas para a mosca branca. Ela diz que a mosca branca é atraída pela cor amarela. Então, toma-se uma tira de lona amarelo vivo com mais ou menos 60 centímetros de largura e 6 a 8 metros de comprimento, e coloca-se entre 2 taquaras amarradas na frente do trator. As mosquinhas, atraídas pelo amarelo, pulam contra as tiras de lona e grudam-se no óleo diesel com que foram pintadas. Não pode ser óleo queimado para não ofuscar a cor. De vez em quando limpa-se a tira de lona das moscas grudadas e passa-se novamente o óleo diesel. Isso dizima consideravelmente a população das moscas, mas nem sempre salva a lavoura. Ela também sugere o plantio de plantas companheiras, porque ainda tem isso. Há plantas que são inimigas umas das outras. E há aquelas plantas que são companheiras, que você pode plantar junto, que você não vai ter problema com elas. Como a mosca branca costuma voar de um lugar para outro, 2 fileiras de milho bem juntas, após cada 4 fileiras de feijão, limitam os danos consideravelmente. Na consorciação milho-feijão, o feijão não é atacado. Como o milho é uma planta companheira do feijoeiro, este se torna mais vigoroso e mais sadio em presença do milho. O plantio da árvore Santa Bárbara ou cinamomo na beira do campo também protege a plantação da mosca branca. Continuando aqui na lista de pragas, ela vai mencionar as moscas das frutas, o oídium, o percevejo verde ou fede-fede da soja, os pulgões, saúvas. Vejam, a saúva é considerada uma praga, mas dependendo do estado da planta, ela não ataca não. Ela se assenta em terras onde desapareceram as formigas carnívoras. Elas cortam folhas, levam-nas ao seu jardim, onde as usam como meio de cultura para seus fungos, que ali plantam e dos quais vivem. Folhas que formaram proteínas, elas não cortam. Para proteger algum arrozeiro ou canteiro da invasão de saúvas, espalha-se terra de salveiro ao redor, podendo usar também farinha de ossos ou carvão moído. Nenhuma saúva passa por ali. A autora também fala dos tomateiros e suas doenças. Aliás, o tomateiro é uma planta bem sensível. Vaquinha ou patriota, outro tipo de praga. Ectoparasitas em gado, ela vai citar até problemas que são mais comuns em gado. Berne, carrapatos, piolhos e sarna. Piolhos de galinhas, bulba,
que ataca pintos e frangos, a mosca do estábulo. Na página 66, a autora vai mencionar as plantas invasoras, que, como o nome já diz, são aquelas plantas que aparecem ali na nossa horta e que, bom, elas não são exatamente aquilo que a gente está querendo cultivar, mas às vezes elas acabam aparecendo. Na página 68 há um tópico chamado plantas companheiras, que pelo nome a gente já percebe que são plantas que se dão muito bem com outras. Nesse tópico a autora dá o exemplo da plantação do milho com o feijão e com a abóbora. E ainda coloca uma lista de plantas que podem ser cultivadas junto com outras. E também ao lado há uma lista de plantas que seriam prejudiciais a certas culturas, como dá para vocês verem aí na tela. Primavera escreve a respeito de um teste que a gente pode fazer para descobrir se duas plantas são companheiras ou não. Colhe-se terra do redor da raiz da planta, a qual se deseja deixar seguir outra. Esta terra é colocada num prato e planta-se a semente da cultura pretendida. Num outro prato, coloca-se areia lavada, plantando igualmente desta semente. Se a semente na terra nascer mais rápido e em maior porcentagem, as duas culturas são companheiras. Porém, se a semente na areia lavada nascer primeiro e melhor, então as duas culturas não se gostam. Dentro de 3 a 4 dias, sabe-se se uma rotação é vantajosa ou inconveniente. Os dois últimos tópicos da parte 2 são os seguintes: proteção de grãos armazenados, no qual a autora vai falar sobre milho em espiga guardado no paiol, milho e feijão em grão e cobras repelente. Ela dá a primeira receita aqui, que é feita com cera de abelha, óleo de copaíba e pó de urucum. Segundo ela, funciona tanto para repelir cobras como para repelir mosquitos. Ela diz aqui também, finalizando, que no sul do Brasil costuma-se carregar um pedaço de fumo de corda no bolso, porque as cobras detestam este cheiro. Plantando-se arruda e fumo ao redor da casa, não há cobra que chegue perto. Passando agora para a parte 3, ela vai dedicar essa parte ao controle ecológico de pragas e pestes. Vai também falar sobre como é o ecossistema nativo. Ela vai dizer, por exemplo, que na mata existe uma vegetação diversificada, uma policultura perfeita. Uma espécie raramente aparece mais do que 3 vezes numa área de 1 hectare. É o modo de se prevenir da criação de pragas, uma vez que nos trópicos a multiplicação da vida é explosiva, especialmente de insetos. O clima da mata é ameno, estabilizado com amplitude térmica. A mata funciona como um imenso termostato. São características da mata da vegetação diversificada. Ela sugere para nós o seguinte, que em vez da monocultura, que sejam cultivadas diferentes tipos de plantas. Fazer as consorciações, plantar uma planta junto com outra ou mais de uma, de acordo, claro, com essa questão. Elas são companheiras ou não são? É preciso considerar isso, porque certas plantas podem proteger outras de pragas. Ela também atenta para a questão do solo. Um solo bom para a planta absorve água. A água não fica empoçada nem escorre. Muito pelo contrário, a água bate e ela é absorvida pelo solo. Aqui na página 80 ela vai mencionar como funciona a vida do solo. Vai falar ainda sobre a matéria orgânica aqui na página 83. Ela fala das raízes, ela diz que as raízes excretam substâncias no solo, especialmente seu, abre aspas, lixo metabólico, fecha aspas. Assim como os animais defecam, também a planta se livra das substâncias inaproveitáveis em seu metabolismo e ainda excretam substâncias tóxicas para defender seu espaço. Então, há diferentes coisas que a gente pode aprender com esse livro. Ela fala como são criadas as pestes e pragas, na página 88. Ela elenca 6 problemas. A monocultura, ou seja, aquela produção, aquele cultivo de um tipo só de planta. A falta de matéria orgânica, especialmente por causa do uso do fogo. As compactações, crostas e lajes que criam condições adversas à vida aeróbia, exposição ao impacto das chuvas, falta de oxigênio, o aquecimento do solo pela irradiação solar direta em solos mantidos limpos por capinas ou herbicidas, o vento fraco mas permanente que leva umidade e gás carbônico, diminuindo a fotossíntese, e os defensivos mal escolhidos ou por resistência aos defensivos frequentemente usados. Basicamente, o caminho que ela aponta aqui na página 90 é a
conservação do solo ou a recuperação do solo, para se evitar o aparecimento de pragas. Na página 92, a autora abre um tópico a respeito da rotação e consociação de culturas, e na página seguinte ela dá uma lista de plantas que são amigas. Está aí na tela para vocês verem quais plantas seriam essas, quem se dá bem com quem. Na página 97, ela fala a respeito do retorno da matéria orgânica e a alimentação da vida do solo. Na página 98, sobre a adubação verde, a descompactação e permeabilização do solo, a adubação, a calagem e a vida do solo, cobertura no solo, a importância de se cobrir o solo. A própria natureza faz isso. Quando a gente olha a plantação nativa, a gente vê que elas têm uma cobertura de folhas secas, de pequenos galhos, ou seja, de coisas que são orgânicas. Primavera também dá uma dica importantíssima aqui na página 102. Tão importante quanto a água é a temperatura, porque mesmo em solos secos, a temperatura amena impede que as plantas murchem. E quando se considera que a partir de 32 graus no solo a planta nem absorve mais a água, a importância da temperatura ressalta mais. A maioria das plantas não consegue mais absorver água acima de 32 graus, parando de crescer. Então, a partir de 32 graus, a planta tem dificuldades para absorver a água. Daí a importância de se proteger o solo, de se cobrir em torno da planta, para que ela fique protegida de altas temperaturas. Há um tópico chamado o vento e seu efeito. O problema não é o vento frio ou quente, mas simplesmente a constante varredura da umidade de CO2. E como as plantas crescem menos, produzindo menos matéria orgânica, também volta menos ao solo e sua vida. Ficam famintas. Faixas de quebra-vento que diminuem a incidência de vento em 70% duplicam as colheitas, tanto de cana-de-açúcar como de café, citros, feijão ou hortaliças. Vale a regra de que o espaço protegido corresponde a 3 vezes a altura da faixa de quebra-ventos. Portanto, uma fileira dupla de milho de 2 metros de altura protege 6 metros de feijão e uma faixa de grevilhas de 8 metros de altura protege 24 metros de cafezal. Ela fala ainda sobre opções alternativas de defensivos como a pimenta malagueta, folha de nim, alho, urina de vaca, folhas e vagens de angico, cinza de madeira, cal, óleo vegetal, macerado de samambaia, macerado de ortiga, cravo de defunto, cabaça e outros. Bom, é isso, pessoal. Esses são alguns tópicos, alguns pontos que eu achei bastante interessante nesse livro. Há vários outros. E esse é um livro que, sem dúvida nenhuma, eu recomendo a você. Há certos pontos aqui que eu acho que são mais técnicos, ou seja, eu acho que eles podem ser compreendidos melhor por um engenheiro agrônomo, por alguém que é agricultor profissional. Mas para alguém que é leigo como eu, dá para entender boa parte do que está aqui. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.